Bom, gente, boa noite para vocês mais uma vez. Hoje eu estou bem decorado aqui, né? Você tem uma ótima quarta-feira, Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês em toda a inteligência, poder dele. Hoje eu queria, nesse final de ano, falar um pouco com vocês a respeito das visões, a visão que a igreja tem que ter, a visão que cada um deve ter, a visão que um pastor deve ter, as visões, as imagens que vão formando dentro do coração e da mente da gente com relação àquilo que Deus tem para nós. Porque a gente precisa se alimentar disso. Essa imagem que fica impressa dentro da mente da gente tem que ficar ali gravada a ferro e fogo. E a gente não pode permitir que o diabo tire essa capacidade da gente de visualizar, de imaginar, de sonhar, de a gente ter isso sempre muito claro. Então está encerrando o ano, é hora de a gente recorrer aos nossos papéis, aos nossos rabiscos e ver o que Deus tem para nós. Bom, para começar, eu queria que você prestasse atenção nisso. Quando lá na Bíblia você vê falar sobre visões, Deus fala muito em visões para os seus servos. Por exemplo, José teve os sonhos que teve sobre liderança. Jacó, quando estava fugindo da sua terra, ele teve um sonho de umas escadas que ligavam os céus e a terra. Daniel teve visões tremendas com relação aos reinos mais poderosos que aconteceriam no futuro. Ezequiel é o outro que tem visões assim, uma atrás da outra. Ele já estava no cativeiro na Babilônia quando teve essas visões. Então Deus fala em visões, ele usa imagens reais para ficarem impressas no coração da gente. Você tem um Abraão contando estrelas, coisas bem reais mesmo. Moisés e aquela sarça que não se consumia. Você vê um Jeremias pegando um cinto, aquela faixa que amarrava a túnica, e ele enterrando e depois desenterrando. Mas Alex, só velho? Não, Novo Testamento também. Você tem aquele profeta Ágapo, lá em Atos, usando também um cinto como algemas, prendendo Paulo, mostrando para Paulo tudo o que ia acontecer. Veja bem, Deus fala muito usando as imagens. E a própria Bíblia tem no seu Apocalipse, né, o último dos livros, um livro de visões. E revelando através dessas visões dadas a João tudo o que ia ocorrer no futuro. Dentro do ensino, do aprendizado, as visões, as imagens correspondem pelo menos a 83% do aprendizado. Então Deus sabe o que faz quando dá uma visão para uma pessoa ou para pessoas. Queria dar um exercício rápido para você. Imagine que você tem 15 anos. Pensa lá, retrocede no tempo, né? Você tem 15 anos. Qual é a imagem que você fazia? Quais eram os sonhos que você tinha quando você tinha 15 anos? Quais eram? Eu me lembro que em volta da fogueira, eu e os garotos da minha idade, a gente ficava se imaginando com uma moto, trocentas mil cilindradas, carros. Você lembra desse tempo? Você se lembra dos sonhos que você tinha, das imagens que você tinha, das visões futuras que você tinha? Agora compara isso quando você chegou aos 30. O que destas visões passadas, o que aconteceu quando você chegou aos 30? Aos 50? Talvez algumas se cumpriram, talvez outras não. Mas é um exercício para você ver. E eu um dia visitando um amigo meu, ele foi, depois de uns 40 anos que eu não o via, ele me levou no fundo para mostrar a moto estradeira que ele tinha comprado.
Ele disse para mim assim: Alex, você se lembra quando a gente ficava em volta da fogueira falando sobre os nossos projetos futuros, os nossos sonhos? Tá aqui a minha belezinha. E me mostrou uma moto estradeira de, sei lá, 750 cavalos ou não sei nem quantos outros, né? Pois é. Deus fala muito através das visões, através dos sonhos, através das imagens. Mas deixa eu contrapor com uma outra coisa aqui. Lá em Romanos capítulo 1, verso 18, Deus diz lá na palavra, através de Paulo, que a ira de Deus se revela, ou seja, ela é visível, ela é distinguível do céu contra toda impiedade, contra toda perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça. No verso 17, o verso anterior, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. De fé em fé. E aí Paulo, usando o texto de Abacuque, diz, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pegue esse de fé em fé e vamos tentar somar agora, de fé em fé, as visões que Deus quer te dar, pode te dar, quer te dar. Visão, quando você tem uma imagem, ela tem cores. Algumas, às vezes, tem sonhos que você tem até cheiro deles, você sente o cheiro, você vê a altura. É possível ver, é possível contemplar. Justiça tem que ser assim. As visões são dadas para que a gente possa atuar dentro da justiça de Deus. E justiça de Deus é o Evangelho. É a justiça que se revela. Não é um papel timbrado contendo algumas letras, mas é uma ação espiritual contínua. A justiça que se revela de fé em fé. Então, quando você pergunta pela justiça, no problema ou na aflição, às vezes você está demonstrando falta de juízo. Ah, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus quer mostrar que de fé em fé a justiça dele se faz presente, mas de fé em fé revela que a pessoa que vive assim precisa de uma visão. Deus nos deu a fé, determina que é de fé em fé, que vemos a justiça revelada se ampliando. Cada vez que você anda mais dentro daquilo que é fé, a sua visão vai se tornando cada vez mais concreta, mais palpável. Então, com um olhar sensível, sincero, com um olhar para a visão, para as imagens daquilo que Deus já fez no passado e outras coisas que Deus quer fazer agora no presente, de fé em fé, Deus vai executar a justiça dele sobre essa terra. E agora eu quero comentar com você, pontuar com você algumas coisas que eu creio que Deus, na fé que Ele coloca no teu coração, Deus quer te dar. Gente, é de fé em fé que Deus vai abrindo os nossos olhos para circunstâncias grandes, difíceis e extraordinárias no ponto de vista humano. E é por essas circunstâncias que Ele vai nos fazer tão extraordinários quanto a própria circunstância, para a gente poder viver e enfrentar essa circunstância. Quando vem algo difícil, grande demais, e você diz, nossa, eu acho que eu não vou dar conta do recado. Olha, preste atenção a isso. Deus quer tornar você uma pessoa extraordinária. Uma circunstância, no ponto de vista de Deus, tem o poder de fazer isso pela sua vida.
Quando Neemias viu aquela grande miséria e desprezo, é assim que está lá no capítulo 1, versos 3 e 4, quando ele recebe Ananias, e Ananias diz, olha, Jerusalém está uma grande miséria, um grande desprezo. É uma circunstância extraordinária. Jerusalém praticamente tinha deixado de ser uma cidade importante para se tornar uma favelinha, sem muro, sem proteção. Uma cidade que deixou de ser cidade. Uma cidade que deixou de ser uma cidade. E Deus dá uma visão para esse homem, para Neemias, para que ele reconstrua os muros de Jerusalém. O que acontece muitas vezes é que a visão deixa a pessoa muito orgulhosa, muito presunçosa. Eu e o meu ministério. E ela perde a humildade, perde a dependência que ela deveria ter de Deus. Deus chamou, Deus nomeou, Deus fará, Deus completará. E diante do orgulho, a visão muitas vezes pode perecer. Mas Neemias ficou grudado na visão. E foi por causa de um único homem que a cidade de Jerusalém, que tinha deixado de ser cidade, voltou a ser cidade. Pensa nisso. Às vezes você está lidando com um problema. Neemias tinha que lidar com o problema de todas as pessoas de uma única cidade. É de fé em fé que Deus vai inspirar, que Deus vai fazer a gente sonhar. Então, ataque o diabo, não permita que ele roube a visão que Deus está te dando. A visão cria uma esperança dentro da gente, porque quando alguma coisa é dada por Deus, você olha para aquilo, mas Deus, Ele me deu esta visão. Ele falou comigo claramente, Ele disse para mim. E uma visão sempre vai apontar para uma direção. Quando uma pessoa tem uma visão, mas ela se perde naquilo que ela diz ser uma visão, provavelmente não foi uma visão, porque uma visão tem uma direção clara. Uma visão não traz maldição. Uma visão traz bênção, tanto para quem recebeu a visão, quanto as pessoas que estão no derredor e que vão querer abraçar essa visão. Quando as outras pessoas fazem isso, gera nelas motivação. Então, quando é que eu sei que uma visão veio de Deus? Bom, ela vai gerar motivação nas pessoas, ela vai gerar entusiasmo nas pessoas, prazer de estar participando. Lá no capítulo 12 de Gênesis, você tem o Abrão, naquela época que depois virou Abraão, ele tem uma visão de Deus, que diz para ele, você sai da sua terra, você vai para uma outra terra que eu vou te mostrar. E ele diz lá no versículo 3 o seguinte, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que coisa tremenda isso. Porque Abraão resolveu abraçar a visão que Deus deu a ele. Essa visão não trouxe morte, não trouxe praga sobre as pessoas que abraçaram a visão. Pelo contrário, traz motivação. E a palavra de Deus confirma isso. Todos aqueles que abraçariam posteriormente a visão de Abraão seriam pessoas abençoadas. E até quem não cria em Deus, como sendo o Deus Todo-Poderoso, sabia que Deus era com Abraão. Veja como é importante a gente ter uma visão dos céus. Isso ajuda a gente a caminhar de fé em fé. E é de fé em fé que Deus dá a sua visão, né? A visão dele para nós, num determinado tempo e num determinado espaço. Mas é a imagem
dessa visão que precisa ser conservada, precisa ser revista todo santo dia. Tem gente que recebe alguma coisa de Deus e passou 2, 3 dias, já esqueceu, passou uma semana, já esqueceu, passou um mês, passou um ano. Ora, se Deus dá uma visão para você, por exemplo, como deu para Abacuque, lá no capítulo 2, verso 2, ele fala, escreve, Abacuque, a visão, escreve, grava ela sobre tábuas, para que ela possa ser lida até por quem está passando correndo. Ou seja, é o poder de uma letra grafada, imprimida, seja lá na pedra, seja na tábua, que vai trazendo essa renovação. Escreva num papel qual é a visão que Deus te deu. Coloca ela na porta da geladeira, no espelhinho do banheiro, ou na porta do seu banheiro, para que sempre quando você passar ali, você está conservando a tua visão. Porque é de fé em fé que a gente pode, conservando a visão, alcançar o que Deus tem para a nossa vida. É de fé em fé que Deus, que deu a visão para você, ajuda você a formar a imagem mais correta. Mas o cumprimento de uma visão nunca é instantâneo. Leva tempo. Às vezes você acha que está levando meses, anos. Então deixa eu te dizer, é de fé em fé que a gente adquire paciência. Paciência. No mesmo capítulo 2 de Abacuque, verso 3, está escrito lá, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quanta coisa tem aqui que a gente pode ressaltar. Primeiro, quando algo é dado por Deus, vai se cumprir no tempo certo. Ainda que você não saiba, nem eu, mas aquilo vai se cumprir. Ainda que você sinta que está demorando, Deus não vai tardar, não vai falhar em cumprir. Então ele diz para mim, Alex, paciência, certamente virá. Não vai tardar em se cumprir esta visão. A gente não pode ser afoito e sair propagando por aí pesadelos. Algumas pessoas têm pesadelos, não têm visões. O que a gente está tentando imprimir nessa live para você é que você precisa ter a visão correta. Com a visão correta, ainda que as pessoas tenham os seus piores pesadelos, você não vai bancar um sujeito afoito, uma mulher afoita, que sai fazendo, sai correndo, sai desesperada, executando as coisas, porque isso não dá certo, não funciona, não é assim. E ele diz mais, ele diz que é de fé em fé que Deus dá tanto a visão como dá o aval, o apoio, a sua parceria numa visão. Quando você recebe uma visão, Deus está ali com você. Ele não vai embora. Deus deu a visão e depois disse assim para mim, assim, te vira. Você se resolva aí com essa visão. Não. Lá em Êxodo, capítulo 3, versos do 10 até o 21, quando Deus aparece para Moisés e fala que ele quer libertar o povo, e são mais de 2,5 milhões de pessoas. Pense nisso, é um cara sozinho. Deus dá a visão, Deus dá a missão para Moisés, e Deus diz para ele, fica tranquilo, eu vou estar junto com você. Mesmo assim, Moisés questionou,
depois perguntou e depois ouviu de Deus a seguinte frase no verso 12: Moisés, me escuta, eu serei contigo. Eu estou com você, com a sua missão, eu estou com você e com a sua visão. Eu estou aqui, vou ser seu parceiro. Imagine, eu vou dar uma visão para você e não vou ser seu parceiro nessa visão. Então preste bem a atenção a esse exemplo de Moisés. Deus enviou Moisés. Deus deu uma visão para Moisés. E depois Deus disse para Moisés: eu vou junto com você. Eu e a sua visão, Deus dizendo para Moisés, eu e a sua visão praticamente é a mesma coisa. Então, nessa noite eu queria que você refletisse sobre estas coisas que eu compartilhei com você. A terra precisa de justiça. O Evangelho é aquilo que pode trazer justiça para a terra. Mas Deus precisa de gente sonhadora, de gente de visão, não de divisão. Deus precisa de gente que tenha visões, que prestem atenção naquilo que Ele está falando, que olhem para Ele e digam assim: uau, Deus disse, certamente Ele vai fazer. Então, vamos recapitular. Deus fala com você através de visões. Deus dá visões para vocês. Deus quer cumprir na face dessa terra a sua justiça. A sua justiça é o Evangelho. Para executar a justiça de Deus, que seja o Evangelho, é preciso fé. Então, não fique questionando quando algumas coisas que não estão de acordo com a sua opinião não acontecem. Pelo contrário, de fé em fé, permita que Deus abra os seus olhos nas grandes circunstâncias difíceis, porque certamente Deus tem preparado para você um futuro extraordinário. Segundo, é de fé em fé que Deus vai inspirando, vai fazendo você sonhar, ter a visão, que vai apontando para a bênção. Visão não traz maldição, visão traz bênção. Você é abençoado e as outras pessoas também. É de fé em fé que Deus dá sua visão num tempo e no espaço. Então, você precisa conservar a visão todo santo dia. Escreve, grava, faz alguma coisa para aquilo ficar sempre impregnando a sua mente. Em quarto, é de fé em fé, que Deus que dá a visão vai ajudar você a formar uma imagem correta, mas você precisa ter paciência. Um homem, uma mulher de visão precisa ter paciência para ver cumprida a visão que Deus deu. E por último, que eu compartilhei com você, é de fé em fé que Deus vai trazer tanto a visão como apoio à sua visão. Então, que você receba como Moisés recebeu. Deus, eu recebo a tua visão, eu recebo a tua missão, a tarefa, onde eu vou ter que executar a visão, e eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo todo o tempo. Porque Deus, Ele fala que Ele é Emanuel, conforme a gente pregou no domingo, né? Ele é Deus conosco, vai sempre nos salvar. E se Deus te der uma visão, pode ter certeza, Deus não vai te meter numa fria, embora muitas vezes a gente ache que é isso. Nessa noite é isso que eu queria compartilhar com você. Você foi chamado como instrumento de justiça de Deus. Mas justiça é evangelho. Evangelho é fé. E de fé em fé vai exigir uma visão dada pelo próprio Deus
para poder se tornar execuível, uma coisa que seja conseguida de ser feita. Eu quero orar por você e abençoar a tua vida. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por cada um dos irmãos, das irmãs da Igreja Evangélica Sal e Luz, de outras igrejas quaisquer, que o Senhor nos conserve, Pai, na tua visão. Às vezes a gente tem a capacidade de ficar anos e anos sonhando com uma casa, anos e anos sonhando com um casamento, anos e anos sonhando com um carro, com uma viagem, com um curso. Desenvolvemos em nós essa capacidade de ficar refletindo sempre sobre aquela mesma coisa até que ela seja obtida. Mas muitas vezes desprezamos o teu conselho, largamos de mão porque achamos difícil, porque achamos que as pessoas que estão à volta para cooperar são difíceis, ou porque achamos que as lutas são muito pesadas, então não vale a pena entrar nisso, ou porque achamos que somos muito pequenos, como Moisés se achava. Enfim, não nos falta justificativas. Mas, Senhor, temos aprendido que quem anda contigo tem que ter uma visão grande, uma visão celestial, uma visão divina, algo que não seja concebido na terra, porque não pode ser pequeno, tem que ser concebida nos céus, porque vai ser tão grande como o próprio Deus é, e vai exigir de nós uma fé que não é pequena, é sobrenatural. Muito obrigado por esta noite. Abençoa cada vida de cada irmão, cada irmã, cada um que está diante do seu aparelho, seja um televisor, ou seja um computador, ou um celular, cada um seja abençoado, enriquecido, e que tenha nesse 2021 visões e imagens vinda dos céus, porque só vai poder caminhar neste tempo quem tiver visões do céu. Muito obrigado, recebe todo louvor, honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, abençoe o resto da tua semana, teu final de semana, e que Deus abençoe o que está por vir. E lembre-se, busque sempre a visão de Deus. Até mais.